Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius e neste vídeo estarei explicando para vocês as questões da avaliação diagnóstica de entrada de 2021 de matemática do nono ano do ensino fundamental. O caderno que iremos trabalhar é o M0905. Se o seu caderno for diferente, algumas questões ali podem estar diferentes também, mas eu sugiro que você acompanhe o vídeo e tire suas dúvidas. Na questão 1, observe a operação no quadro abaixo, menos 57 mais 75. O resultado desta operação é, aqui é só fazer uma operação simples, né? Eu tenho 75 e tiro 57. Ou eu tenho uma dívida de 57 e pago 75. Então, 75 menos 57 faz a subtração que você encontra a alternativa. Questão de número 2. Jonatas, ele é marceneiro e elaborou o projeto de um armário de canto de base triangular, conforme aqui a figura, né? Jonatas, ele projetou que a porta desse armário tem um ângulo máximo de abertura equivalente ao dobro da medida do ângulo θ. Qual a medida do ângulo máximo de abertura da porta desse armário? Observando aqui, nós temos um triângulo e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que dar 180. Nós temos aqui 45, 104 graus, faz a diferença que você vai encontrar este ângulo θ, e como essa medida aqui, a abertura da porta, diz aqui que vai ser equivalente ao dobro, então o valor que você encontrar aqui no ângulo θ, você vai pegar este valor e multiplicar por 2, que você encontra a opção correta. Na questão 3, Paulo está ensinando seus sobrinhos a cozinhar. E para preparar algumas receitas com eles, Paulo comprou 120 gramas de fermento, dos quais 2/5 serão utilizados na primeira receita. Chegando em sua casa, Paulo pediu que cada um de seus sobrinhos encontrasse uma maneira de calcular a quantidade de fermento que será utilizada na primeira receita. Aqui temos o quadro que o sobrinho dele resolveu, né? João, Márcia, Murilo e Natália. Paulo observou que apenas 2 deles conseguiram determinar corretamente, com essas operações, a quantidade de fermento que será utilizada na primeira receita. Quais foram os sobrinhos de Paulo que conseguiram determinar corretamente a quantidade de fermento a ser utilizada na primeira receita? Então aqui, para preparar a receita, ele comprou 120 gramas e 2/5 vão ser utilizados. Precisaria pegar 120, daí você poderia multiplicar por 2 e depois dividir por 5, né? Ou poderia pegar 120, dividir por 5 e multiplicar aqui por 2. Daí você consegue encontrar quais foram os sobrinhos que conseguiram determinar corretamente a quantidade de fermento. Agora na questão 4, em uma escola, existe apenas uma turma para cada etapa escolar. Tem a tabela abaixo, a quantidade de meninos e meninas matriculados na escola. De acordo com a tabela, qual o gráfico que representa a quantidade de meninos e meninas matriculadas na escola? Nós temos que analisar aqui a tabela e verificar qual gráfico representa essa tabela. Você pode verificar aqui cada alternativa, por exemplo. No 6º ano foram 20 meninas e 5 meninos. Meninas é o cinza claro e meninos o cinza escuro. Aqui foi no 20, daí você precisa analisar o 7º, 8º e o 9º e os outros gráficos, qual gráfico corresponde à tabela. Questão 5. Aline, Bianca e Carla são amigas e se encontraram para conversar sobre suas férias. Aline relatou que a cidade com maior temperatura visitada por ela atingiu menos 4 graus. Bianca contou que onde ela estava, a maior temperatura foi 13 graus. Carla, a fim de brincar com suas amigas, disse que a maior temperatura que presenciou em sua viagem corresponde ao dobro da temperatura citada por Aline, somada com a temperatura mencionada por Bianca. A maior temperatura em graus Celsius presenciada por Carla em sua viagem foi... Temos aqui as opções, né? Então aqui é o dobro da temperatura de Aline. Aline, ela disse que é menos 4, então você vai fazer menos 4 vezes 2, isso vai dar menos 8. E além disso, somada com a temperatura mencionada por Bianca. Bianca contou 13, então você tem que fazer menos 8 mais 13. Daí você encontra a resposta correta. Questão 6, tem os números aqui apresentados no quadro. Qual é a ordem crescente dos números? Crescente do menor para o maior. Só para ajudar vocês aqui, o menor número que nós temos é o menos 97. Daí você vê quem vem depois dele até chegar no maior e você assinala a opção correta.
Aqui na questão 7, em determinado dia, uma fábrica de refrigerante produziu 158 metros cúbicos de refrigerante. Toda essa produção será colocada em garrafas que irão armazenar, cada uma, 2 litros de refrigerante. Quantas garrafas, no mínimo, essa fábrica precisará para colocar toda a produção de refrigerante desse dia? Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 158 metros cúbicos ele vai equivaler a 158.000 litros. Como vai armazenar em 2 litros de refrigerante, pega esse valor, divide por 2 e você vai encontrar a opção correta. Questão 8. Cláudio viajou para Moscou durante suas férias e a temperatura dessa cidade era de menos 13 graus. No dia de seu retorno, a temperatura em Moscou apresentou a queda de 5 graus em relação à temperatura no dia em que ele chegou. Qual foi a temperatura em Moscou no dia em que Cláudio retornou dessa viagem? Então aqui você precisa somar menos 13 com menos 5. Vai continuar negativo aqui, é só você somar esses valores e você vai encontrar a opção correta. Questão 9. Uma fábrica de brinquedos vai confeccionar um quebra-cabeça de madeira com o formato de um octógono regular que será dividido em 8 triângulos iguais. Para isso, será necessário configurar a máquina responsável pelos cortes nas madeiras com a soma dos ângulos destacados de cinza na figura abaixo. Esses ângulos aqui, né? Qual valor deve ser utilizado na configuração da máquina responsável por esses cortes? Como aqui nós temos um triângulo equilátero, na verdade 8 triângulos equiláteros, cada ângulo aqui em cinza, nós teremos que pegar 180 e fazer uma divisão por 3, então cada ângulo ali em cinza mede 60 graus. Se você contar aqui, né, ó, cada triângulo tem 2, 8 vezes 2, 16. Então você tem que pegar 16 e multiplicar por 60 para encontrar o valor do ângulo em questão. Questão 10. Certo dia, o professor Marcos ele entrou em uma sala de aula e escreveu no quadro a afirmação abaixo. Jéssica comprou uma caixa com 600 gramas de cereal e observou que 2/6 da composição do cereal é de carboidratos. Em seguida, o professor pediu aos seus alunos que determinassem qual era a quantidade total de carboidratos nessa caixa de cereal. Observe abaixo a solução proposta por 4 alunos. Aqui cada um deu a sua proposta e quais desses alunos acertaram a resolução desse problema? Então ali nós temos 600 e você precisa multiplicar aqui por 2/6, ou então você pode dividir por 6 e multiplicar por 2, daí você vai encontrar os alunos que fizeram corretamente a tarefa. Questão 11. A composição técnica de uma equipe de ginástica rítmica fez um levantamento da altura das atletas que compõem essa equipe. As alturas apuradas dessas atletas foram 1,62 m, 1,58 m e assim por diante. A altura modal em metros das atletas dessa equipe de ginástica é... Quando usamos ali o termo modal, moda, significa aquele dado que mais se repete, né? O que aparece com maior frequência. Daí você consegue verificar ali nas alturas aquela altura que mais se repete e essa é a sua alternativa correta. 12. Jorge é professor de geometria e ele propôs que seus alunos analisassem uma construção geométrica. Nessa construção, ele considerou o segmento PQ com 12 centímetros. Então aqui temos 12 centímetros. Traçou a reta R, mediatriz desse segmento, e marcou o ponto M. Então M seria a metade aqui, né? Indicando a intersecção do segmento PQ. Então aqui é 6 e aqui é 6. De maneira similar, Jorge considerou o segmento QR, esse total aqui, medindo 36. Então o total aqui, 36. Traçou S, a mediatriz, e marcou o ponto N, aqui, indicando a intersecção do segmento QR. Temos aqui a figura, né? Ao final dessa construção, Jorge formou um triângulo com os vértices nos pontos M, Q e N. Qual é a soma das medidas dos lados QN e MQ? Esse lado aqui seria metade de 36, que no caso seria 18. Daí você soma os dois lados que você vai encontrar a opção desejada. Na questão 13, o índice de massa corporal de uma pessoa é calculado pela razão m sobre h ao quadrado. M, o valor da massa, em quilos, e h, a altura da pessoa, em metros. Joana tem 1,5 m de altura e massa corporal de 54 kg. Qual é o índice de massa corporal de Joana em quilogramas por metros quadrados? Então aqui é só você pegar a massa dela, 54, e dividir por 1,5 elevado ao quadrado. Resolve aqui a potência, pega 54 e divide pelo valor que você vai encontrar o índice de massa corporal correto de Joana.
Agora aqui na questão 14, para pintar 5 janelas de uma galeria de arte, um pintor dispõe de tintas de 7 cores diferentes. O proprietário solicitou que cada uma das janelas fosse pintada com uma única cor de tinta, que as 4 primeiras janelas ficassem com cores diferentes e que a última janela fosse pintada com a mesma cor da primeira. Quantas combinações diferentes será possível fazer ao pintar essas janelas dispondo dessas 7 cores de tinta? Imagine que aqui nós temos 5 janelas e 7 tintas. O proprietário solicitou que cada uma das janelas fosse pintada com uma única cor de tinta e que as 4 primeiras ficassem com cores diferentes. Então eu tenho 7 escolhas. Aqui eu posso colocar qualquer uma das 7. Aqui eu não posso colorir a mesma que a primeira, então eu tenho 6 opções, 5 e 4. E aqui na última janela eu tenho apenas uma opção, a mesma que eu pintei aqui na primeira. Então é só você multiplicar aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1 e você vai encontrar a opção correta. Questão 15. Daniel está estudando as propriedades do trapézio e vai demonstrar que todo trapézio isósceles possui diagonais congruentes. Então aqui ele desenhou o trapézio MNOP e como esse trapézio é isósceles, ele concluiu que MP e NO são congruentes e o ângulo O e o ângulo P ali também são congruentes. Qual é o argumento que permite que Daniel conclua sua demonstração comprovando que as diagonais MO e NP são congruentes? Aqui nós temos as 4 alternativas, né? Aqui no item A fala que os triângulos são congruentes pelo caso, então o segmento também são congruentes. Aqui no item B ele fala que os triângulos são semelhantes pelo caso lado, 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 portanto os ângulos, os segmentos ali são congruentes. Aqui no C fala que eles são congruentes, lado, ângulo, lado, e no D fala que são semelhantes. Então você precisa entender se o triângulo é congruente ou semelhante e qual é o caso da semelhança. Se é lado, lado, lado ou lado, ângulo, lado. Daí aqui é a parte mais teórica, né? Que você precisa ter esse conhecimento para poder responder essa questão 15. Questão 16. Um centro comercial tem 3 andares e um total de 300 lojas. No segundo andar existe o dobro da quantidade de lojas que há no terceiro. Então, eu não sei a quantidade que há no terceiro, então eu vou chamar aqui de x. No segundo tem o dobro da quantidade, então eu vou somar aqui com 2x. E no primeiro existem 20 lojas a mais que no segundo. Como no segundo é 2x, eu vou ter 2x mais 20. Somando tudo isso, tem que dar um total de 300 lojas. Eu vou somar aqui o x, vai ficar 2, 4 com mais 1 aqui, 5x. Jogo 20 para lá subtraindo, 300 menos 20, isso vai dar 280, descobre o x. A pergunta é quantas lojas existem no primeiro andar. E o primeiro andar tem 2x mais 20. Então descobre o x, multiplica por 2, soma com 20 e é só assinalar a opção correta. Questão 17. Tem uma agência de propaganda, foi contratada para fazer um cartaz de divulgação do lançamento de um perfume que será impresso em uma lona. O cartaz criado tem um formato retangular e suas medidas estão indicadas no desenho abaixo. Está aqui, né? Quantos metros quadrados de lona no mínimo serão necessários para a impressão desse cartaz? Quando ele fala no mínimo, é o que eu preciso para preencher aqui. Então é só você pegar um lado, multiplicar pelo outro, base vezes altura, que você vai encontrar a opção desejada. Questão 18, tem a expressão menos 80 mais menos 14 mais 20. Qual o resultado dessa expressão? Eu tenho duas dívidas, né? Eu devo 80 e devo 14, então eu vou ficar devendo 94 e depois eu paguei 28. Então eu tenho uma dívida de 94 e paguei 28. É só você fazer 94 e tirar 28, o resultado que der vai ficar negativo e você encontra a alternativa correta. Agora aqui na questão 19, Leandro está participando de um jogo em um programa de televisão e nesse jogo um quadro com 10 números é apresentado aos participantes, sendo que cada um desses números corresponde a um desenho. Aqui tem o quadro apresentado, né? E alguns desenhos já estavam visíveis e 2 dos 10 números correspondem a desenho de frutas. Observe aqui o quadro. Para ganhar esse jogo, Leandro precisa escolher dentre os números restantes um número que corresponde ao desenho de fruta. Com apenas uma tentativa, qual é a probabilidade de Leandro ganhar esse jogo? Desses 10 cartazes, 2 são frutas, mas como aqui nós temos uma calça, um elefante e um menininho, então agora não é o total mais de 10, porque 3 já saíram e não foi fruta. Então agora eu tenho um total de 7, e dentre essas 7 nós temos 2 frutas, e essa vai ser a probabilidade. Então você olha a alternativa e já consegue responder facilmente.
Aqui na questão 20, Arlete comprou uma barra de chocolate e ela utilizou 3/5 dessa barra para fazer um ovo de Páscoa. E da quantidade que sobrou, ela utilizou meio para fazer um bolo. Qual foi a fração dessa barra de chocolate que a Arlete utilizou para fazer esse bolo? Então, pensa que a barra ela tinha 5/5, um inteiro. Ela utilizou 3/5. 5/5 menos 3/5 sobrou 2/5. Desses 2/5, ela utilizou metade. Eu posso multiplicar aqui por meio e esse resultado aqui vai ser a opção correta. Na questão 21, um grupo de botânicos realizou uma pesquisa durante 50 dias sobre o crescimento de adubo de uma planta e ao longo dessa pesquisa, algumas das alturas observadas de acordo com o dia de observação. Após esse período de observação, foram construídos alguns gráficos para representar a evolução da altura dessa planta. Observe aqui, temos 4 tipos de gráficos aqui, né? Qual desses gráficos é o mais adequado para acompanhar a evolução da altura dessa planta durante o período de realização dessa pesquisa? Então a pergunta é simples, desses 4 gráficos, qual que a gente consegue observar a altura, né? Passando os dias, se ela vai crescendo, se ela vai decrescendo, né? Só para você entender, ó, esse gráfico aqui, ó, esse 3, ele é um pouco complicado, né? Porque aqui é mais para porcentagem, então você pode excluir esse. Daí você dá uma olhadinha ali nos 3 e verifica qual gráfico que você consegue ver a altura mudando conforme os dias observados. Daí você é só assinalar o valor correspondente. Na questão 22, um desenho abaixo representa o quintal de uma casa no qual será construída uma piscina circular com 4 metros de raio. Um tablado de madeira de forma de triângulo retângulo será construído circunscrito a essa piscina. A gente vai usar o π como 3,14. A área destinada para a construção desse tablado é de... Eu quero saber a área em cinza aqui, né? Eu tenho um triângulo e um círculo. A área de triângulo, nós temos que pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. A base aqui é 12, a altura é 16, divide por 2. Essa vai ser a área total do triângulo. A área do círculo, se você não lembra, a área do círculo é π raio ao quadrado. No lugar do π, nós vamos usar 3,14 e se você lembrar, o raio é 4 vezes 4 ao quadrado. Acha a área do triângulo, que é o total, acha a área do círculo, pega a área do triângulo, subtrai a área do círculo e é só assinalar a opção que você vai ter encontrado a correta. Questão 22. Em uma eleição para representante estudantil, 132 alunos compareceram para votar. Desses alunos, 25% escolheram Pedro como representante. Quantos alunos escolheram Pedro como representante estudantil? Então aqui a gente pode pegar 132 e multiplicar por 25%. Multiplica por 25, divide por 100 e você vai encontrar a opção correta. Questão 24. Amanda colocou em seu quarto um quadro com moldura de formato triangular. Ela percebeu que 2 dos ângulos do triângulo formados por essa moldura eram iguais, e o terceiro ângulo possuía a medida de 36 graus. Qual é a medida de cada um dos 2 ângulos iguais nessa moldura? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Sabemos que é 36. Como os outros eram iguais, eu posso chamar aqui de 2x mais 36, que dá 180 graus. Joga o 36 subtraindo, subtrai, divide por 2, que você vai encontrar o grau correspondente do ângulo. Questão 25. Resolva o sistema de equação do primeiro grau abaixo. Os valores de x e y, respectivamente, para que o sistema de equação do primeiro grau seja possível, são... Aqui temos duas formas de resolver, né? Por adição ou substituição. Você pode fazer o seguinte. Como aqui é 4x, se eu multiplicar toda essa equação por menos 2, eu vou ter o seguinte, né? Menos 4x menos 6y igual a 36. Embaixo, se eu apenas copiar aqui, ó, 4x mais 2y igual a 20, devo 4, pago 4, eu cancelo, menos 6 mais 2, eu vou ficar devendo 4y, 36 mais 20, só que esse 36 é negativo, né? Então eu vou ficar devendo 16, então eu faço aqui a divisão, 16 por 4, acho o y. Depois que você achar o y, substitui em algum momento aqui onde tem o y, que você acha o x e já consegue achar a sua opção correta. E para a gente encerrar, na questão 26, Roberto ele fritou 8 pastéis de carne, 5 de frango e 10 de queijo, e colocou todos em o mesmo recipiente. Após terminar de fritar os pastéis, Roberto ofereceu para sua irmã, que retirou aleatoriamente, qual é a probabilidade de o pastel retirado pela irmã de Roberto ser de carne. Então nós temos um total de 8 mais 5
mais 10. Então nós temos um total de 23 pastéis. Desses 23 pastéis, quantos são de carne? Nós temos 8. Então a chance dela retirar um pastel de carne é quantos tem sobre o total. E daí você vai encontrar a fração, a probabilidade correta. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado de alguma forma, explicando ali as questões. Brevemente estarei fazendo para vocês o gabarito completinho da avaliação. Então fique ligado no canal. Até mais e tchau!